deter-nos-demos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando eleávamos um carro mesmo, sem saber que martelamos ou desagregamos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Entretanto, rendemos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmos orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo branco, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do colo, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo o largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica impetirada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação, na avareza, engendramos variados tipos de curiosidade silenciosa, com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. Exteriorizando ideias conturbadas, assinalamos as ideias conturbadas que se agitam em torno de nosso passo. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Mantidas tais condições, surgem frequentemente os processos obsessivos que muitas vezes, sem afetar a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades fantasmas que nos esterilizam as forças e pouco a pouco nos corroem a existência. Guardemos-nos assim contra a preocupação, procurando o equilíbrio e compreendemos o bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução de nossos problemas. E ainda mesmo, em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemos-nos, ajudando os outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para o proveito do outro. Graças. E diante desta lição tão reflexiva, para que nós percebamos os pensamentos, os sentimentos que nós estamos tendo, mas sempre lembrando, agradecemos ao Pai da vida, agradecemos a Ele todas as oportunidades que Ele nos oferece e agradecemos sim pela saúde e por tudo que temos, Senhor, a nossa eternidade. E assim, Senhor, profundamente agradecidos por tudo que Tu nos ofereces,
rogamos nesse momento as tuas bênçãos para o nosso Cláudio, que nos trará o estudo da noite de hoje, que ele possa ser inspirado e influído pelos bons espíritos que o acompanham. Abençoa nossa Sônia Alice, que nos trará o estudo e o comentário do Evangelho da noite de hoje. E abençoa todos nós que aqui estamos. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mais acima do que sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Para a gente iniciar o tema, né? Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. É da questão 237 do Livro dos Espíritos a 243A. Então, o tema da noite de hoje tem relação com isso: percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E quando a gente vai pensar sobre isso, primeiro a gente tem que qualificar algumas coisas que a doutrina espírita nos traz. A primeira coisa, a gente vive no mundo de provas e expiações. Ou seja, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Mas nós estamos hoje na segunda categoria de planetas habitáveis no universo. Nessa categoria, estamos relegados a um planeta, acolhidos por ele, como eu estava dizendo, onde temos espíritos que são rebeldes à lei de Deus, na sua maioria. Ou seja, mais ou menos 90% da população mundial, encarnada e desencarnada, tem a categoria de ser um espírito rebelde à lei de Deus. Ou seja, estamos aqui há um tempo aprendendo a conviver uns com os outros e a partir disso nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, onde estamos? O que a doutrina nos traz? Que para a gente ir nos adiantando, teremos que encarnar e desencarnar algumas vezes mais para começarmos a aprender a amar, que é o nosso objetivo maior no planeta. Começar a nos livrar da questão do egoísmo, do orgulho. Então a gente está nesse planeta para essa relação. Então nós estamos no segundo planeta das categorias, antes de nós só os planetas primitivos. E a gente agora está passando por um momento onde a gente está vivendo a nossa transição planetária. Ou seja, estamos saindo de um mundo de provas e expiações e caminhando o nosso planeta para um mundo de regeneração, onde essa proporção entre espíritos que têm mais dificuldade para a lei de Deus e espíritos que já estão com mais facilidade é de 50% para cada um. Isso que nos traz a Gênesis, e feito por Allan Kardec também, junto aos espíritos. Então, a gente está nesse patamar. Por que isso é importante a gente saber? Porque o nosso planeta nunca foi simples. Eu tenho conversado muito com a minha avó, eu tenho 95 anos. E sempre quando a gente passa um tempo, que a gente viu uma série de coisas, a gente normalmente lembra dos melhores momentos. E se eu estivesse olhando para trás, e eu olho assim para trás e falo assim, você não lembra do que você comeu segunda-feira? Mas se tivesse sido uma comida que você adorasse, no meu caso, a ambrosia da minha avó, eu nem como outras porque eu me decepciono, então eu só como uma dela, estou aprendendo a fazer. Então, assim, você olha isso e fala, cara, eu comi ambrosia, eu lembro disso. Por quê? Porque é marcante para mim. Então, quando você olha para trás, você lembra das coisas boas. Então, quando minha avó olha para trás, ela fala assim, o mundo era muito melhor do que é hoje. Aí quando você vai vendo os fatos históricos, a minha avó, 95 anos, ela nasceu ali próximo, 20, 26, 27, já tinha passado uma grande guerra mundial. Quando minha avó encarna, ela tinha mais ou menos, posso estar errando a data específica, 8 anos de idade. Tinha 8 anos de idade. A gripe espanhola chegou no Rio.
E a gente sabe a datação da gripe espanhola porque foi um navio vindo da Europa. E quando ele aportou no Rio, começou a alastrar a gripe espanhola, que alguns pesquisadores acham que é um H1N5, uma gripe vindo da gripe aviária. E na verdade nem era espanhola. A princípio, eu acho que o surto começou no Alabama, que os soldados americanos que foram para a Primeira Guerra Mundial na Europa levaram essa doença para lá. E só foi noticiado na Espanha, porque na Espanha a imprensa era um pouco mais livre, então ela falava mais do que estava acontecendo e aí relatou isso e virou para o mundo a gripe espanhola. Então, assim, só enredo, né? E a gripe chegou aqui no Rio de Janeiro. A coisa foi tão. O meu tataravô, não, meu bisavô, não, meu tataravô, avô dela, era médico. Então ele botou todo mundo dentro de casa, trancou a casa, isolou todo mundo. E só ele podia sair. Então ele saía para fazer compra, quem fazia as compras era ele. Quando ele chegava, tinha um quartinho, olha só, se a gente não tem referência, tinha um quartinho no final da casa, que ele chegava, tirava toda a roupa dele, tomava um banho de álcool para entrar dentro de casa, e já botava a roupa para lavar. Pegava uma roupa limpa que já tinha ali, vestia a roupa e entrava. Quem podia entrar no quartinho? Ninguém. Só ele. Você está entendendo a complexidade do momento? Então assim, me parece que a gente viveu isso agora. Só que a minha avó viveu isso de uma forma que ela não lembra tanto, né? Mas no Rio de Janeiro, as pessoas eram colocadas mortas na rua. Empilhadas, porque não tinha como você levar a pessoa. As pessoas tinham medo de sair na rua. Não teve um isolamento declarado pelo governo na época. Não teve. Falava-se que a pessoa que estivesse doente teria que ficar em quarentena, mas não tinha isolamento social. As pessoas não saíam por medo de pegar a doença. Ninguém andava na rua. Aí você deixava os mortos, passava uma carroça, botava essas pessoas, um cara que era pago pelo governo, botava essas pessoas na carroça e ele andava com uma vareta, um pau grande assim. Se ele percebesse que a pessoa estava agonizando, ele ia lá e dava uma pancada na cabeça da pessoa. Isso é relato de jornal da época. E aí essas pessoas não tinham como enterrar, porque era muita gente, não tinha suficientemente mão de obra, não tinha trator, né? Teve lá em Manaus, né? Agora. E aí o que acontece? Eles faziam, empilhavam esses corpos e queimavam. Só que eles queimavam distante da cidade do Rio de Janeiro, exatamente com medo que essa enfermidade chegasse na cidade. Então eles tiravam os corpos, passavam-se na Zona Sul, no centro carioca, e assim ainda. Né? O município que esses corpos foram queimados foi conhecido como município de Queimados, o atual município de Queimados, porque era a área onde queimavam os corpos. E assim foi construindo a história da cidade. Só que hoje você olha para trás e fala assim, vou lá para Queimados. Você nem sabe o que se chama Queimados. Ninguém nunca mais viveu isso. Entendeu? Aí quando vem essa história da Covid, minha irmã falou assim, eu já vivi isso. Eu falei, como você viu isso? Aí ela foi falando dessa história. Você vai pegando os relatos históricos e tal. E você entende, a gripe espanhola, assim, a Covid foi difícil, eu não estou ligando para ninguém não, mas a gripe espanhola, ela teve outro patamar. No mundo, ela foi mundial. Né? Ela foi mais severa do que a Covid e, inclusive, matou mais gente. Mas você tem noção, os relatos, os registros são tão poucos, porque tanta gente morreu, que não se sabe se morreu de 25 a 50 milhões. Tipo, tem 25 milhões de vazio aí, você não sabe quantos morreu exatamente. É muita gente. Mas na época, com população menor, e tal, num pós-guerra, né? Tem que imaginar isso, está no pós-guerra, entre uma guerra e outra, depois estourou a segunda. Né? Depois da segunda, veio uma ditadura da Era Vargas, aí ficou no Brasil. Aí depois veio a ditadura, e teve a Guerra Fria. Eu falei, como assim? Sabe? O mundo não era mais assim. Mas quando ela olha para trás, ela fala assim, era tão melhor antigamente, eu entendo porque ela enxerga assim, porque ela viveu bons momentos nessa época. Ela tinha meu avô, era super querido, né? Meu avô sempre trabalhou muito, mas ele conseguiu a engenharia elétrica, né? Teve o fundo da engenharia elétrica no Brasil. Então, sabe, eles tinham uma condição, tudo foi coerente.
coerente assim, na vida dela. Os filhos foram criados, casaram, tiveram netos, ela teve uma... Então, assim, ela teve uma boa vida, assim, se ela olhar para trás, realmente. Entendeu? Então, assim, essa dificuldade nossa é porque a gente interpreta o mundo a partir do nosso olhar. E aí é que eu ponto. Porque somos espíritos rebeldes a Deus. E a gente interpreta esse mundo através desse olhar. E aí fica muito difícil da gente entender as coisas, porque se eu tenho uma doença, isso é um momento horrível da minha vida. E eu estou doente. E eu não estou dizendo que é bom estar doente. Também não gosto. Mas será que você não precisa daquele momento? Aqui na primeira página que aqui se deu, fala muito sobre isso, né? Doenças escolhidas. Aqui falam doenças que você, por uma transgressão, por uma dificuldade de pensamento, por um olhar sobre o mundo, você angariou você. O que a doutrina espírita nos traz? Que tudo que chega até nós, ou veio de um passado, e nós construímos, ou vem de um presente que nós estamos construindo, que é o que fala a página. Nós construímos algumas doenças nossas. Mas esse olhar a gente não quer, por quê? Recai sobre nós a responsabilidade. Eu não tenho mais a quem culpar. Eu não tenho mais para quem jogar essa responsabilidade. Ela é minha. Então eu tenho uma doença muito severa. Ela é minha. Minha pessoal. Porque em algum momento, se não no presente, no passado, eu tive comportamentos que geraram uma desconformidade fluídica no meu perispírito, no meu corpo espiritual. E essa desconformidade fluídica ficou aqui. É muito bom quando eu estou numa reencarnação e eu não fiz nada para ter aquela doença e eu começo a apresentar aquele quadro. Isso é um bom momento. Ou seja, eu não plantei dificuldade para mim naquela vida, sobre aquela condição. E agora eu estou fazendo o quê? Expurgando essa dificuldade. Reconfigurando meus tecidos. Me repactuando com a lei. Aprendendo a olhar mais, aprendendo a querer mais, aprendendo a valorizar certas coisas que eu não valorizava. Vamos lá para a gente, porque a primeira página está falando de doenças. Quantas vezes a gente agradece, que eu estou falando com ninguém, agradece a Deus enxergar com os dois olhos? Na maior parte dos dias a gente nem lembra que tem olhos. Nem lembra. Eu estou aqui andando, eu durmo e parece uma normalidade. Basta uma conjuntivitezinha, uma coisa leve, para você lidar profundamente com a dificuldade de você não ter um olho enxergando de forma coerente. E isso é uma condição do corpo físico. Mas quando a gente vai ler a questão do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que isso não é uma condição do corpo físico. É uma condição dos nossos espíritos. Tem espíritos que vivem em mundos muito mais evoluídos que a gente, que eles não passam por uma conjuntivite, não precisam mais. Os ensinamentos deles são outros. Você está entendendo? Ele entrou num ponto de patamar de valorização da vida que já não é mais importante ele passar por certas dores. Inclusive, eles vêm à Terra nos ensinar a passar por elas. Não tem mais necessidade de viver aquilo. Mas vem assim, você quer saber como é passar bem no câncer? Eu te ensino. Olha que misericórdia, ele encarna, cresce, né? Assimila o câncer. Eu li uma notícia agora de e a gente está falando de enfermidade, porque eu aproveitei o gancho aqui, não era no planejamento, mas aí obedeceu. Uma notícia agora de um médico australiano que pesquisa câncer.
Ele teve uma forma de melanoma que teve metástase no cérebro. 10% dos pacientes que têm essa condição sobrevivem. Só que ele pesquisava exatamente esse tipo de câncer. Então, ele se voluntariou dentro do próprio laboratório a fazer um tratamento experimental nele. Ele foi uma cobaia do próprio laboratório. E eles criaram uma condição de sinalizar para o sistema imunológico dele, para o sistema imunológico dele combater as células cancerígenas. Tem algumas manipulações genéticas, tem uma coisa chamada CRISPR, tem outras coisinhas mais que foram feitas nessa condição, né? CAR-T-cell, e assim vai. Mas, olha só, ele reencarnou com essa missão. Descobrir essa frente, porque tudo na vida dele direcionou até a doença dele mesmo. E por que ele ficou? Ele já era considerado um cidadão australiano, ou seja, era uma pessoa de relevância dentro da comunidade dele. E ele anunciou agora mesmo, acho que foi 2 dias, que ele está em remissão do câncer há 1 ano mais. A remissão total é só a partir de 5 anos, mas já é uma conquista grande para um prognóstico tão complexo. E você percebe, ele encarnou para viver isso. Tem 3 filhos, tem esposa, está na Austrália, é médico, é pesquisador. Então, olha a condição. É um espírito como eu? Eu acho que não. Olha, e ele já é notadamente uma pessoa reconhecida com uma boa moral dentro da própria comunidade. Não é uma coisa que é só esse momento dessa descoberta. Então você vê que tem alguma coisa ali que está diferente do todo. Esse é um espírito que ele encara a doença de outra forma. Quando você aumenta o seu olhar, quando você melhora a sua visão espiritual, quando você começa a observar as coisas de outra forma, você passa pelas dificuldades. Estava vendo conversando com a Marilena, né? A Fátima teve hospitalizada agora com uma pedra no rim e tal. Então assim, a gente passa pelas dificuldades, vai passar, não tem jeito. Mas é da mesma forma. Você fica lá da mesma forma? Isso é uma mudança. Vocês querem ver assim? Bota vocês 20 anos atrás, uma doença qualquer, e agora? É a mesma forma? Se você responde sim, você não conseguiu recondicionar esse seu pensamento. Mas muito possivelmente a gente já olha diferente. Mesmo que a gente não tenha doutrina espírita, tá? Mesmo que a gente não tenha. Porque a gente já passou por certas dores, até dores morais nossas, que qualificam aquela dor física como uma dor menor. Então, vamos notar que a dor, o sofrimento, ele está direcionado à quantidade de atenção que eu dou a ela. Então, por que o espírito, numa coisa muito severa, não dá atenção para aquilo? Onde está o pensamento dele? Com certeza não está ali. Com certeza não está ali. Eu gosto muito da figura de Paulo de Tarso, de ouvir um filme dele, assim, tentando pegar um pouco das cartas da vivência dele em Roma, né, traçando alguns passados dele. E a gente observa que Paulo é um indivíduo extremamente religioso, como Saulo, né, como no momento anterior dele. E aí ele decide defender a lei de Moisés. E para isso, ele encarcerou e matou muitos cristãos. Ao ponto que ele chega à perseguição de Ananias. E aí ele está indo para uma cidade. É nessa direção, no meio desse caminho, né, Damasco, ele avista Jesus. Naquele momento, a luminosidade de Jesus é tão grande que ele cai no cavalo. Toma um susto, cai no cavalo e fica cego. Então ali, por quê?
E aí é muito emblemático, ele já era cego. Ele via, mas ele não via, você está entendendo? Ele sabia do Cristo, mas não via os Cristo. A enfermidade física dele traduz a cegueira que ele tinha. Não é uma cegueira anterior, ele já tinha uma cegueira. Toda pessoa que acha que um bem material como um carro é a coisa mais importante da vida dele, ele está com uma cegueira espiritual. Ele vê o carro, mas ele não vê a Deus. E é um problema, porque ele é um espírito imortal. E se ele é um espírito imortal e ele não está vendo Deus, não está procurando Deus, não está em direção a Deus, ele vai ficar nessa roda viva de problemas do filho. E aquele carro explode, é roubado. Olha só, acabou o filho dele. Toda a atenção dele está vindo aqui, então ele está cego. Jesus não fala que vejam aqueles que têm olhos de ver? Por que os outros não tinham olhos de ver? Porque a atenção deles não estava ali, não estava. E aí o espírito fica com muita dificuldade. Paulo não via, então ele traduziu o corpo físico que ele já carregava. Graças ao esforço dele, a uma série de condições, foi naquela própria vida, podia ser na próxima, né? Ou na outra, ou na outra. Né? Deus vai dando quantas vezes forem necessárias, para que o espírito cumprir. E aí cai cego, vai para Damasco. Os caras que estavam seguindo eles, que eram subalternos dele, deixam ele lá, vão procurar ajuda, né? Ficou cego, está falando coisa com coisa, porque viu Jesus, confusão, né? O doutor da lei. Quem vai por aí? Ananias. E aí tem, nesse filme que eu vi, essa parte, eu não vi essa parte, eles têm um livro psicografado por Francisco Xavier, chamado Paulo Estevam, tem um encontro de Ananias e Paulo, que ainda é salvo nesse momento, né? E aí eles meio que tentaram produzir esse encontro também cinematográfico. E tem uma hora que Saulo fala assim, Ananias, aí ele fala, eu vim porque Jesus me mandou. Quer dizer, o Ananias foi até ele, porque Jesus mandou, teve um sonho, vai até Saulo. Ele foi. E foi curar os olhos dele. Então, quem era perseguido foi curar o perseguidor. Tudo bem, Ananias já era um espírito com os olhos abertos. E aí, no livro de Paulo Estevam, fala que nessa cura, escamas caem dos olhos de Paulo. Ele sente como se escamas estivessem caindo dos olhos dele, para ele enxergar esse novo momento. Bem, no filme que eu vi tem um diálogo entre os dois, não sei se ocorreu, mas deixou um emblemático, ele fala assim, Ananias, eu mereço a morte. E o Ananias responde para ele assim, todos nós merecemos. Você está entendendo? Eu mereço a morte como castigo. Saulo disse para Ananias, mas Ananias disse para ele com uma condição de melhora. Todos nós merecemos sair desse corpo e continuar nossas vidas. Porque ele interpretava ali que aquele cara que estava na frente dele era uma pessoa que estava distante de Jesus, mas que um dia chegaria. Como tantos outros. Como tantos outros. Então Paulo está ali para isso, para indicar para a gente que a gente pode seguir o melhor caminho. Ele perseguiu os cristãos, ele voltou atrás, ele voltou a seguir Jesus, a ponto que na vida dele, ele diz isso, uma declaração pessoal, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. As cartas dele foram reconhecidas pelos outros apóstolos como sendo escritos que eram relevantes para o cristianismo como um todo, a ponto de elas serem colocadas no Evangelho, as cartas de Paulo. Paulo não viveu com Jesus. Teve vários encontros espirituais,
Agostinho demonstra isso. Mas ele não viveu com Jesus encarnado. Ele perseguiu os apóstolos da casa do caminho. Ele retirou o apóstolo da casa do caminho e apedrejou no templo. E esses mesmos apóstolos, que eram co-irmãos desse aí, receberam ele da casa do caminho. E por que receberam? Porque eles seguiam Jesus. Eles já viam o mundo de outra forma. Já observavam que não era daquele jeito que a gente estava acostumado. Nas questões aqui, existe uma condição que ele pergunta: há alguma vez no mundo dos espíritos conservam as mesmas percepções que tinham nessa vida? Não, as mesmas percepções não. Porque eu estou sem o corpo físico. E sem o corpo físico, o espírito está mais presente. Vocês já sonharam alguma vez que vocês estavam voando? Eu já sonhei que eu estava voando uma vez. É outra sensação. O corpo físico, os espíritos falam que é como se fosse um cárcere da gente. Como se fosse uma gaiola. Mas um momento importante para a gente começar a evoluir, se direcionar e tudo mais. Mas as percepções e os conhecimentos dos espíritos são limitados, ou seja, sabem ele todas as coisas? Kardec pergunta aos espíritos. Não, os espíritos não sabem todas as coisas. Por quê? Se eu desencarno nesse mundo, ainda com os olhos voltados para a matéria, por mais que eu esteja sem o corpo físico, a minha evolução espiritual ainda é muito próxima à Terra. E eu não estou nem falando de alguém que odeia o outro, que desencarna com ódio profundo de alguém. Não é isso. Preso à matéria. Casa, trabalho, casa. A minha família e os outros se viram no mundo. Uma vida comum, assim. Não alguém muito. Quando esse espírito se encarna, ele toma um choque. Peraí, não era só isso? Não é? A vida não era só isso? Não, tem muito mais. Na verdade, aquilo que você está vivendo era uma parte muito pequena da sua vida espiritual. Um segundo na eternidade, um milésimo de segundo na eternidade. O importante é outra coisa. E aí esse espírito começa a engatinhar dentro dessa nova questão. Eu já recebi algumas cartas no dia 2 de novembro, que a casa psicográfica, que mede psicográfica as cartas de quem desencarnou, de pede notícias. E aí tinha uma avó minha que, eu não vou dizer que ela era materialista, mas ela tinha uma condição que ela estava muito presa nesse ter. Ela tinha uma fala sobre isso. Uma pessoa que sofreu várias questões, mas ela estava presa nesse pensamento. Então assim, aquela pessoa muito rica, ela falava isso para mim, era a única pessoa da minha família que falava isso. Quer dizer, tudo bem, tem um ramo da minha família que está ligado a isso, Então, tem muito dinheiro aquela pessoa. Comentava essas coisas, eu até achava estranho, mas e daí, sabe? Não sou eu, é o outro. Mas eles tinham esse pensamento, é um pensamento ligado àquela questão de quem tem, quem não tem, quem tem é melhor que quem não tem, e assim por diante. Ela foi construída nesse pensamento, não chegou ali do nada, ela se construiu ali. Casou com o meu avô, que era carioca, estava perto de Bagé, porque era militar, e veio para o Rio. Ela foi criada nessa questão de ter ou não ter. Era das famílias com dinheiro em Bagé e veio para o Rio. E a vida dela não foi o que ela esperava que fosse. E aí, uma das primeiras cartas, a primeira carta foi o guia dela que respondeu, 2 anos de desencarne dela, depois escreveu a segunda notícia dela novamente, e ela escreve: é tanta coisa diferente para aqui para aprender. Ele já está diferente. A fala não é a fala da minha avó que desencarnou, já mudou. Porque quando está sem o corpo, imagina, ela viu toda uma realidade que ela desconhecia. Cidades espirituais, as coisas diferentes acontecendo, os espíritos ajudando uns aos outros, estudando o evangelho, estudando a mediunidade, estudando uma série de coisas. É um mundo totalmente diferente.
E os Espíritos falam, o nosso mundo real é lá, aqui é uma cópia. Meio mais necessária para o nosso aprendizado. A gente encarna para viver essas provas, para viver algumas doenças, para viver alguns sofrimentos. Né? E aí, o que acontece? Kardec vai fazer uma série de perguntas aqui, se os Espíritos conhecem os princípios das coisas, se compreende a duração, o tempo. Isso tudo está relativizado à elevação do Espírito. Porque, nota, a gente, antes de entrar no doutrina espírita, eu tinha essa impressão também. Se eu fosse me consultar com o Espírito, sendo ele bom ou não, tá? Independente de quem fosse o Espírito, eu achava que ele tinha acesso a todo o conhecimento. Todo o conhecimento. E não é assim. O Espírito, ele tem uma condição de acordo com o que ele desencarnou, com a elevação que ele tem, ou até com o que ele já conquistou no mundo espiritual. Mas ele não pode mais que isso. Então, se é um espírito muito inferior, ele vai falar de coisas inferiores consigo. No máximo, ele pode se prestar a ser um falso profeta, tentar vincular uma ideia, mas ele não sustenta aquilo que ele diz, porque ele não é aquilo. Quando a gente pede orientação a espíritos, é importante que a gente saiba quem são os espíritos que estamos vivendo. Entender isso, porque é muito sério. Se vai receber uma orientação e o espírito fala qualquer coisa, pode falar. Se é um espírito que não presta condição moral a ninguém, pode falar o que ele quiser. E ele sabe das coisas? Não sabe de nada, ele só fala porque falaram para ele falar, ele fala. Tem espírito que se presta a isso. Você quer ver uma coisa? Você chega aqui na rua, entra no... Não precisa fazer esse experimento social não, mas se você quiser fazer, você fica à vontade. Entra numa padaria e começa a falar dos seus problemas. Padaria, um carro qualquer. Não vai dar 10 minutos, alguém vai ter uma solução mágica para o seu problema. Se eu fosse você, e às vezes você nem perguntou, para você está falando com outra pessoa. Então, para falar o que quer que seja, tem muita gente, tem muito espírito no mundo. Agora, para te ajudar, não tem muitos. E vocês sabem muito bem quem são cada um. Então a gente tem que entender isso na sua categoria. Uma vez eu estava tomando um passe com o Dr. Herman, e ele estava conversando com uma pessoa, isso ficou marcado em mim, falou assim, olha, quando você observa os espíritos ao seu redor, os espíritos encarnados próximo de você pode conviver com eles, né? Ajudar, ser ajudado, mas confiar nele, confiar na sua profundidade, em todos os momentos, sob qualquer circunstância, só Jesus. Fiquei olhando, porque o Dr. Herman se tirou do ele mesmo, né? Porque, o que ele está dizendo? Só um espírito de grandiosa proximidade com Deus, de uma hierarquia espiritual muito alta, um espírito puro, esse não erra mais. Todos os outros abaixo dele erram. Em alguma ponta. E para onde a gente está se direcionando? A gente está se direcionando para se tornar um espírito puro, um dia, né? Nem que sejam milênios à frente, milhões de anos. Mas a gente está se direcionando para isso. Enquanto a gente não se direciona, né? Enquanto a gente não vai chegar mais próximo disso, a gente ainda vai ter alguns sofrimentos físicos. O mais interessante é observar que mesmo chegando lá, tal qual Jesus, a gente vai dar um dos provas e expiações, vai encarnar para mostrar os caminhos para aqueles que estão mais atrás. Jesus não se permitiu se crucificar, ele se permitiu crucificar-se. Ele poderia não ter feito isso. O Dr. Herman uma vez me pediu para ler um livro de Amélia Domingos Sodré, chamado Perdoa-nos. Ele fala da história do Espírito. Aliás, quem quiser ler esse livro, impressionante.
mas ele fala da história do espírito de Maria de Magdala. Mas muito antes de ser Maria de Magdala. E mostra uma encarnação com Cristo. Não fica claro se é nesse planeta, tá? Em que ela entrega Jesus. Ela entrega Jesus a ser morto. Eu pensei, não é a primeira vez que Jesus se entrega ao sacrifício. E ele ainda fala para ela, antes dela entregar ele: infelizmente, você ainda vai se arrepender muito desse ato. E ela entrega ele e ele é morto nessa vida. Eu fiquei olhando assim e falei, Jesus, ele tem uma categoria realmente um espírito diferenciado para a gente. Tanto é que ele é o modelo guia do planeta. E aí, depois ela reencarna várias vezes. E aí ela tem várias da mulher, quando ela reencarnou com Jesus, naquela época, muito distante, que eu não sei se foi nesse planeta diretamente. E aí eu fiquei muito desconfiado, eu uma pessoa desconfiada. E olha que o Dr. Helm já tinha falado, não, lê esse livro. Eu falei, Dr. Helm. E eu não falei mais nada, eu juro que eu só abri a mão. Eu falei, Dr. Helm. Pensando, né? Você tem certeza? Olha o livro que falou. Sabe, eu confiava na fonte. Está falando de uma encarnação de Maria de Magdala com Jesus em outro momento. Aí ele falou assim para mim, filho, a Amélia Domingos Sodré é uma médium tão confiável quanto o Chico Xavier. Então, por favor, eu vou seguir comigo com tranquilidade. E aí você vai vendo a formação que ela vai vindo. Aí a Maria de Magdala reencarna, ela não é Maria, em outros nomes. Ela volta a reencarna, sofre um bocado. Ela não é mais bonita, porque nessa encarnação ela é bonita, ela não é bonita. Até que ela volta com Maria de Magdala. Demora um tempo. E ela volta com quem? Com Jesus. E aí você entende, é um espírito que quando encarna com Jesus, naquela vida, não quer mais errar. Não cabe mais. Não cabe mais. Porque essa visão de mundo, que eu sofro, devo sofrer, sei do futuro, não sei do futuro, essa condição já não era mais para ela, ela decide seguir Jesus. E assim, quando ela vê ele, acabou. Porque ela vive uma vida muito difícil. Ela meio jogada pelos pais por fora na rua, só que ela era muito bonita, e acaba que ela cai na prostituição. Quando ela vê Jesus, ela ansiava por esse amor que ela nunca mais viu. Ela nunca mais viu, desde aquela época que ela pegou Jesus, que não fica claro quanto tempo é. E ela queria viver aquele amor de novo. Que é um amor que não cobrava dela, entregava tudo e só exigia que ela amasse. Exigia não, pedia. Se ela não fizesse, era uma opção dela. Então quando ela vê Jesus, a vida dela para. E ela começa a seguir Jesus. E ela vai seguir Jesus. Por isso que depois da desencarnação, da crucificação, quem aparece a ela? Quem aparece? Jesus. Entre todos os apóstolos, Jesus aparece primeiro para Maria. Emmanuel tem uma página belíssima falando sobre isso. Ele fala que nenhum espírito se constrangeu tanto para seguir a Jesus do que ela. Porque ela repetiu o que ela tinha feito na encarnação passada, em termos de erros, de desvio. E quando viu Jesus, ela abandonou tudo que é material. Dinheiro, fama, poder, influência. Ser paparicada pelos outros. Ela abandonou tudo para seguir Jesus. E olha que a gente está falando da condição de espírito. Como ela desencarna nessa vida? Tem uma palestra de Valdo Pereira Franco, que ele fala sobre, aliás, é uma palestra que é outra coisa que eu aconselho vocês a ver. Tem no YouTube, você bota de Valdo Pereira Franco, Maria de Magdala. Uma palestra de 1 hora e pouco.
E ele fala da visão espiritual que foi dada para ele sobre a impressão daquele espírito. E ela desencarna, quer dizer, ela sofre porque, mesmo depois do desencarno de Jesus, nenhum apóstolo a aceita, porque como é que eles iam andar com aquela mulher? Eles recusam ela, de forma até polida, mas recusam, e ela se vê sem ninguém, no meio de uma praia. E aí vem um bando de leprosos na praia para tentar encontrar Jesus, para Jesus curar. A informação ainda não tinha, né? Se disseminada por todos os lugares que Jesus tinha sido crucificado e tudo mais. E ela encontra esse leproso. O que ela decide? A visão já está mudada. É outro tipo de visão. E aí ela decide o seguinte: vocês não têm Jesus? Então eu vou dar Jesus a vocês. E começa a falar para eles sobre Jesus. Como Jesus pensava, qual era o amor dele pelos outros, não sei o quê. No dia seguinte, ela passou a noite inteira falando sobre Jesus. No dia seguinte, vem os guardas da cidade e empurram os leprosos para o vale dos leprosos. Aí ela pensou: não tem mais ninguém, eu vou para o vale com eles. E vai para o vale. E toda tarde ela subia numa pedra e falava para todos aqueles que viviam no vale sobre Jesus. Ela pode ver vários, né? E a lepra, uma condição muito severa fisicamente, uma doença de um sofrimento atroz, dói muito e é um desencarne muito complexo. E ela começa a falar sobre tudo. E aí as pessoas começam a mudar a visão. Morrer não é mais um problema. Por quê? Porque Jesus morava contigo. E tudo muda. E eles começam a morrer sorrindo. Porque não é mais o fim. É só um momento. É só um momento. Aí eles começam até o momento que ela pega ela. Porque ela subia na pedra, volta no vento, subia para a pedra e falava assim: vós, os leprosos, começava a falar. E ela percebe aquela mancha púrpura na pele, pega uma pedra no rio, bate e não sente. Ela estava com medo. E aí ela tinha falado assim: nós, os leprosos, nessa tarde, porque ela já se incluía. E ela fica muito doente. Mas ela decide que antes de morrer, ela queria ver Maria de Nazaré, que estava em Delfos, não era perto. Né? As viagens já eram complexas por si só, se você estivesse em plena saúde. Tinha ladrão, tinha uma série de coisas. Mas ela decide ir. E porque é um espírito tenaz, na sua categoria mais alta, ela vai. E ela cai às portas de Delfos, chamando por Maria de Nazaré. Uns espíritos que passam por ali encarnados, né? Passam por ali, observam ela. Eles eram cristãos e levam ela até Maria. O rosto dela está deformado, ela é irreconhecível. Mas Maria observa os brilhos dos olhos e reconhece ela. Passa uma noite inteira com ela. Ela reconhece Maria, apesar de todos os delírios, febris que ela está tendo, e ela desencarna. Quando ela desencarna no raiar do dia, ela se vê na praia do Tiberíades, naquele mar da Galileia. Vem de longe uma luz em direção a ela. E essa luz se transforma num homem que vem caminhando sobre as águas para receber. E é Jesus. A visão mudou. Mas nota quantas reencarnações foram necessárias. O livro continua, o Perdoos, e ela reencarna como Teresa d'Ávila. O mesmo espírito. E essa visão espiritual, né, das percepções, sensações e sofrimentos, já é outra. Ela passa a sofrer não por ela mais, mas pelos outros.
E no livro chamado Mulheres do Evangelho, ela retorna como Madre Teresa de Calcutá. Então, o Espírito, que ele não tem limites a servir para Jesus, chamou, ele vai estar lá. Para quê? Para fazer o que for necessário. É óbvio, quando a gente observa um Espírito dessa estirpe, a visão de mundo dele é muito melhor que a nossa. Sabe aquela coisa que você bate o olho numa criança e você olha assim e fala assim, não vai dar certo? Lembra? Cara, ela tem isso, uma visão muito mais alta, ela está muito mais acima espiritualmente que a gente. Ela olha o horizonte e não importa mais no canal. Ela vê o futuro como Deus vê? Não. Ela não está nesse quadro. Mas ela já vê muito melhor que a gente. E ela está atenta a coisas que a gente não vê. Então, essa modificação que a gente tem que começar a fazer. Como é que a gente consegue isso? Os Espíritos dão um caminho para a gente. Se observa. Observa o que você está fazendo bem e mal. Eu hoje saí do trabalho. Tenho tentado fazer isso. E eu estava fazendo uma besteira no trabalho. Eu estava criando uma conduta. Não que o meu trabalho esteja no seu melhor momento. Mas eu estava piorando o momento ruim que ele está vivendo. Eu falei, cara, eu estou todo errado. Eu estou indo, estou pensando comigo. Hoje eu estou indo fazer palestra. E olha só o que eu estou fazendo. Eu falei, cara, desculpa, Senhor, eu vou melhorar. Estou pensando comigo mesmo indo até o carro. Mas, cara, não dá para eu fazer mais isso. Eu não posso fazer mais isso. Se eu não tenho como plantar um bom, que eu não plante nada. Já está melhor. Você está entendendo? Porque a gente se pega em coisas tão passageiras, tão rápidas. Eu costumo aprender muito, eu passo muitas horas no meu trabalho. Eu costumo aprender muito com o meu trabalho, assim. Tinham pessoas que eu já vi no meu trabalho que mandavam assim: ó, eu quero agora instalar isso aqui. Quanto vai custar? Não importa. Estava. O negócio estava lá como mágico. E o mundo gira, e essas pessoas nem estão mais lá, entendeu? Aquele poder foi embora. Como se nunca tivesse existido. Hoje, se eu conversar com certas pessoas no meu trabalho, eles não sabem nem da existência dessa pessoa. Tudo passa muito rápido nessa vida material. E onde está o nosso olhar? Se a gente fosse ver a história de Madre Teresa de Calcutá, é claro para ela. Ela vivia no monastério, lá em Calcutá. Quando ela saiu na rua, ela falou, não volto mais. Como é que eu vou entrar e orar ao Cristo se o Cristo está morrendo na sarjeta? Não dá mais para mim. Não dá. Eu tenho que acudir quem precisa. Ela já tinha tido uma experiência no bar dos leprosos. Esse espírito não esquece. A gente não esquece. Então a gente tem que começar a se transformar. Então vamos avaliar o final do nosso dia. Será que eu estou com tudo aquilo que eu preciso? Será que eu fiz as coisas que eu deveria esse dia? E é muito importante esse refrigério que a gente vive. Eu estou falando para vocês, mas eu estou ouvindo também. Então, é muito importante que a gente comece a pensar sobre isso. Será que eu fiz tudo que eu poderia? Não tem nada que eu possa melhorar no meu dia? Porque tem o dia seguinte. Eu posso fazer um pouquinho melhor amanhã? Não posso. O que eu posso fazer melhor? Eu posso fazer isso e isso. Tá bom, vou tentar fazer isso e isso. Já percebeu quanto é difícil para a gente tirar maus hábitos e botar bons hábitos no lugar? Seja o que for. Às vezes é uma batalha de 5 anos, né? Para você botar um bom hábito no lugar. Demora. Mas é importante. É importante porque essa vida nos diz da nossa própria caminhada. Quando eu chegar no final dessa vida, eu vou ter que olhar para trás. Tal qual minha avó, meu amigo. O que eu vou chegar? O que eu vou ver? Se eu não tiver um desencarne, né? Rápido. Eu estava outro dia pensando, né? Eu sei que a minha esposa é católica, né? Então ela não gosta de falar sobre morte, particularmente.
E às vezes eu falo uma coisa, e outro dia eu falei um negócio, e nós, pô, não pode falar sobre isso. Mas eu estava pensando comigo, assim, porque você fica nessas reflexões, você fica nesses estudos, eu falei assim, cara, vamos encarnar. Eu quero pelo menos 1 minuto, antes de eu romper os laços para fazer uma prece. Só 1 minuto, 5 segundos, 10 segundos, para agradecer, porque eu recebo tanta coisa todos os dias, e eu recebi já nessa vida tanta coisa, que fica importante. Você quer fazer as coisas, você quer se melhorar, isso está dentro de você. Só que o problema nosso é o foco. Eu quero me melhorar. Aí quando eu olho, eu estou fazendo coisas materiais. Eu estou com comida, vai para academia, vai para não sei onde, tem que ir em saúde, toma vitamina. Mas não faz a prece de manhã. Família, tem que fazer a prece de manhã. Aí, bom, você está entendendo? A gente perde o foco do que é o mais importante. Perde. O mais importante é a prece. A vitamina tem depois. Você pode tomar a vitamina, não é problema. Mas o que é mais importante? Eu posso ter uma boa dieta? Posso ter uma boa dieta. Posso ter não sei o que. Mas será que eu estou com foco naquilo que importa? Será que eu paro para escutar alguém que precisa? Com uma escuta realmente disposta? Então isso é importante, porque se a gente não fizer isso, o que a gente está fazendo nesse mundo? Você ganha dinheiro, você teve uma família, morreu, mais velho, morreu. Eu não estou nem falando de você ter grandes desvios, não, né? Pode acontecer também. Mas você não fica atento. Eu digo por mim, né? As coisas mais difíceis que já aconteceram na minha vida foi quando eu fechei os olhos a certas questões espirituais. Está tudo bem. Não foi, nem deixei de vir para casa para mim, mas está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Acabou. Desce um bocado de coisa, fala, meu Deus, de onde veio tudo isso? Aí você volta, olha para trás e fala ali atrás, aquele ponto ali. Quando eu fiz isso, olha a sequência de eventos posteriores. Então isso acontece. O que você vai fazer? Vai paralisar perante tudo isso? Ou vai se reformular e tentar chegar agora e fazer um futuro melhor? Chico Xavier falava sobre isso, né? Não dá para voltar atrás e fazer o passado, mas dá para começar agora e fazer o melhor. Pode fazer isso. É isso que a gente pode fazer. É isso que Saulo fez. É isso que Madre Teresa de Calcutá fez. Maria de Magdala fez. Encarnação anterior. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso para a gente começar a entrar nessas questões. Então, assim, eu tenho retomado alguns hábitos que eu perdi durante a pandemia. Eu perdi mesmo. Antes eu conseguia ler livros espíritos com mais frequência, hoje eu consigo menos. Conseguia fazer culto com mais frequência, hoje eu consigo menos. Não posso perder essas coisas. Eu fazia antes, como eu não faço agora? Porque está tudo muito agitado. Desculpas eu tenho 1000, mas eu vou continuar com isso ou eu vou me apegar no que é importante? E aí vou fazendo a diferença para essa minha vida. Se eu fizer bem essa minha vida, como eu falo com meus alunos, né? Se você fizer bem essa série, vai ficar mais fácil o seu vestibular, porque você fez bem a série. E a gente vai passar pelo vestibular dentro de pouco, que é a virada do mundo de regeneração, de provas e expiações para regeneração. É um grande Enem. É o nosso grande Enem espiritual. E vai contar tudo que a gente fizer. É importante que a gente faça. Não porque a gente tem que ter um lugar, não é isso. Mas porque a gente vai conseguir habitar um planeta por merecer o planeta dele. Porque a nossa vibração já está nesse papel. Desse novo planeta. Então isso tem que ser feito no mais delicado de todas as coisas que a gente faz, nas mais grandiosas. No trabalho que você faz para alguém, na louça que você lava, nas condições que você faz. Começar a construir dentro de nós mesmos. Porque aí, toda essa sequência da 237 a 243, para a gente vai ser uma realidade, uma verdade cotidiana.
Não é mais uma coisa que você leu e você disse, poxa, nem preste atenção, já li tantas vezes essa pergunta. Isso vai passar a ser nosso dia a dia. Agradeço muito a vocês, agradeço ao Casa Caminho, agradeço a Jesus por poder falar e ouvir junto com vocês. Graças a Deus. Vamos então à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba que faz a mão direita. As instruções dos Espíritos, nos itens 9 e 10, cujo título é a caridade material e a caridade moral. Eu vou ler alguns trechos, começando no item 9, que diz assim: amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós seríeis perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais dos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Se pudéssemos imaginar a alegria que senti ao encontrar uma lei aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação, desejava que compreendesseis bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. Ele nos diz isso a irmã Rosário, em 1860. No item 10, que nos traz um espírito protetor, ele fala assim: meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho nem o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam em nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Então eu peço que vocês em casa leiam todo o trecho, que é muito importante. E vamos agora acalmar mais ainda os nossos corações, para que nós possamos passar ao momento do trago e paz. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus.
Então, nesse tema tão importante, amai-vos uns aos outros, da caridade moral, da caridade material, nós vemos que o amai-vos uns aos outros já estava no Antigo Testamento. Lá em Levítico, nos itens 9 e 10, já estão claros os preceitos relativos à caridade, onde é indicado que tanto os campos do campo cultivado, quanto os itens da plantação que caíssem no chão durante o transporte, eram por lei, por obrigação, deixados para os mais pobres, para os mais desfavorecidos. Mas, como dissemos, isso representava a obrigatoriedade, não era de coração, não havia caridade. Quando essa doutrina de amor que Jesus nos trouxe, nos dominar, quando nós conseguirmos que ela nos domine inteiramente, quando o nosso coração estiver pleno dos ensinamentos de amor do Mestre Jesus, nós vamos ter esse olhar para os nossos irmãos, sem a poluição do orgulho, da vaidade que nós ainda carregamos. Nós vamos conseguir simplesmente agir no bem com naturalidade, com espontaneidade, com o coração. É um sentir que nos ajuda no nosso desenvolvimento, nesse processo que nós precisamos elaborar, que é feito de pequenas conquistas sobre nós mesmos. Que é aqui, mas nós temos que vencer e conquistar. Entre a caridade material e a caridade moral, é essa última moral a mais difícil de realizarmos. Deus nos diz isso. O que nós ofertamos de material, se for aquilo que nos sobra, ou aquilo que doamos simplesmente para nos livrarmos daquela situação de alguém nos pedindo alguma coisa, daquele incômodo, não se constitui em caridade, pois nenhum sentimento foi envolvido naquela ação. O coração passou longe dela, o amor passou longe. Daí nós podemos entender que todos nós, independente da condição material de que disponhamos, podemos sim exercer a caridade. Nosso pensamento é energia, portanto é capaz de se irradiar. Então, quando nós mobilizamos sinceramente, quando estamos sinceramente envolvidos com a situação do nosso irmão, nós vamos realmente provocar uma onda de auxílio que vai reverberar e certamente vai atingir de forma positiva o alvo daquele auxílio. Vamos então prestar atenção no nosso dia a dia, com bastante atenção às nossas ações cotidianas, nós vamos acabar por atingir a meta de fazer o bem pelo bem. Esse é o nosso objetivo. Lembrando que servindo ao próximo, como nós vemos hoje, como tivemos hoje na leitura inicial, nós serviremos a nós mesmos. Graças a Deus. Vamos então agora, com muita alegria no coração, muita paz, muita harmonia, receber a mensagem do plano espiritual. Diante desses exemplos tão importantes, tenho certeza, todos aqueles que passaram pela terra deram testemunho de boa vontade, de amor ao próximo, procurando fazer aquilo que é necessário. Ainda me
Santa Caridade. Nós temos muitas formas de fazer caridade. Não é só dando esmola, mas sendo tolerante para aqueles que estão ao nosso lado, compreendendo aquele que não entende determinadas coisas na vida. Procurando não criticar, não julgar, porque nós somos muito bons para criticar e julgar. Mas vamos fazer uma observação do que nós estamos fazendo na nossa vida, o que nós estamos aproveitando daquilo tudo que a doutrina nos traz para refletir, para valorizar a vida, para aproveitar os momentos de dor que são necessários, que são construções que fizemos lá atrás, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de modificar os quadros que nós tivemos outrora. A vida é um constante aprendizado. Nós temos que estar atentos para tudo aquilo que acontece no nosso entorno. Valorizar a vida. Valorizar tudo aquilo que o Senhor permite que nós usufruamos. Porque tudo é empréstimo de nosso Pai. Até o corpo teremos que prestar contas. Então tenhamos cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Como ele nos falou, que o pensamento é energia. E quando nós emitimos um bom pensamento, dirigido a alguém, com certeza ele vai receber. Mas também, se nós tivermos um pensamento violento, da mesma forma o nosso irmão vai sentir. Então, tenhamos cuidado com o que pensamos, com o que sentimos, pensando que o amor é que nos move, que é a mola que nos impulsiona para frente, para o alto e para Deus, para os objetivos que Deus permitiu que traçássemos, para que quando ali chegássemos, pudéssemos modificar o nosso quadro, a nossa caminhada. Sim, somos espíritos rebeldes na lei do Pai. Mas nem por isso Ele deixa de olhar por nós. O seu olhar está sempre voltado, aproveitando também todos os pensamentos que emitimos de fé, de confiança, de desejo de amar o próximo, e percebe que Ele vê. Nada fica escondido de nosso Pai. Até as coisas mais ocultas, aquelas que às vezes procuramos até nem pensar que existem em nós, Ele conhece, Ele sabe. Então reflitamos sobre tudo o que acontece na nossa existência. Procuremos valorizar tudo que temos, aproveitando a encarnação, para que quando sairmos daqui, possamos sair melhores. Porque este é o propósito. Todos nós fomos criados simples, ignorando a verdade, mas todos nós temos o mesmo objetivo, que é alcançar a perfeição relativa. Então vamos lutar contra aquilo que trazemos de negativo em nós, para que as virtudes que nos são necessárias possam se fortalecer no nosso espírito. E mais, meus irmãos, aproveitem-se os momentos que aqui estão. Ouçam, reflitam, se analisem, porque acho que a coisa mais difícil que existe é o conhece de ti mesmo. Então
vamos fazer a nossa parte, com equilíbrio, com humildade e com fidelidade a Jesus em primeiro lugar. E que Deus, na sua infinita misericórdia, derrame sobre todos nós a paz e a harmonia, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus. Que nós possamos, Senhor, reconhecer essa reunião, essa casa, todos os seus trabalhos, como mais uma oportunidade que nós temos desse aprendizado. O aprendizado sempre exige modificação. E é para aprender que nós estamos aqui. A encarnação é sempre a oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento. Nós possamos estar atentos para não deixar passar o nosso irmão falou a tantas coisas que nós encaramos com tanta naturalidade que nem nos lembramos de agradecer. E assim nós vamos perdendo oportunidades. Nós possamos estar atentos a essas oportunidades que aparecem por milhares a cada dia. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome de Maria, nossa mãe, em nome da direção espiritual da Casa da Família, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos voltar para nossas casas em paz e tranquilidade, e dando por encerrada essa prece, darmos também por encerrada a reunião dessa quinta-feira. Graças a Deus.